Carta aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler apenas o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Confiamos na ação do Teu Espírito, quebrando as barreiras em nosso coração, retirando tudo aquilo que não tem servido à Tua honra, e, ó Pai, estabelecendo a Tua verdade e o poder de glorificarmos ao Senhor por intermédio de crermos em Cristo. Ajuda-nos, Pai, enquanto estudamos a Tua verdade, o que nós rogamos em nome dEle. Amém. Deixa eu lembrá-los algumas questões que falei na última semana, quando tratamos dos versos 1 a 4 do capítulo 2. Eu falei aos irmãos que o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2 são a forma que Paulo tem tratado das lutas e dificuldades enfrentadas pelos crentes. E ele faz isso dividindo as coisas em duas partes. Os últimos versos do capítulo 1 tratam realmente dos inimigos exteriores, da oposição de Satanás à obra de Cristo. E se você tem percebido, essa oposição tem crescido cada vez mais. E aquilo que Paulo diz no final do verso, ou melhor, no final do capítulo, no verso 28, em nada vos espanteis dos que resistem, pode ser dado como resumo da circunstância que nós enfrentamos hoje. A cada dia mais está se tornando não simplesmente difícil, mas perigoso dar testemunho de Jesus Cristo. A cada dia mais, na nossa sociedade, pastores precisam retratar-se publicamente do que pregaram, são chamados ao ministério público para tratarem do que ensinaram, e muito em breve, aquilo que tem acontecido em outros países, pensamos acontecerá no nosso também, serão até mesmo presos por aquilo que têm pregado. Então, quando ele diz, não vos espanteis, literalmente ele está dizendo, não tenham medo. Essa é a grande questão que nós precisamos nos armar nesses dias. Não ter medo de nos posicionarmos ao lado de Cristo. Uma das questões, irmãos, que tem se pensado, uma das questões que tem pastores chegado à conclusão, é que se as questões permanecerem na ordem que estão, se aquilo que está acontecendo hoje progredir em meio ao Congresso Nacional, em meio às autoridades do nosso país, talvez muito em breve, a igreja brasileira, como é conhecida, não existirá mais. E possivelmente também no nosso país, igrejas que querem ser fiéis a Jesus Cristo terão que viver na clandestinidade. Não está longe o tempo aonde igrejas que desejam realmente pregar o Evangelho terão que ser clandestinas, ou seja, não oficiais, não registradas, uma vez que o governo, então, a tendência é que sintetize ou que mantenha tudo dentro daquilo que é o pensamento desse tempo. Então, Filipenses está nos chamando a atenção. Em nada vos espanteis, ou seja, não tenham medo daquilo que se aproxima. No capítulo 2, Paulo começa a tratar dos inimigos internos, ou seja, o nosso próprio egoísmo, a nossa própria dificuldade de lidar uns com os outros. E ele diz, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E ele nos chama a atenção nos versos 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, aí estão os nossos dois maiores problemas, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, aqui ele nos chama a atenção de que devemos evitar toda forma de egoísmo na igreja.
Uma das formas pelas quais igrejas são destruídas não é apenas o inimigo que vem de fora, mas também o pecado que há dentro. Ou seja, não são uma ou duas, mas dezenas e centenas de exemplos de igrejas que não existem mais no nosso tempo, na era moderna, simplesmente porque elas foram destruídas pelo egoísmo presente nos seus próprios membros. Então, Paulo quer nos encorajar, e ele quer dizer que nós sigamos um rumo. E então o verso 5 diz o rumo que devemos seguir, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é possível resistir? Como que nós resistimos aos inimigos de fora e aos inimigos de dentro? Como que nós não nos atemorizamos diante do mundo, ao mesmo tempo que não damos lugar ao nosso próprio egoísmo, que potencialmente pode destruir-nos? Ou seja, há dois inimigos poderosíssimos. E aquilo que Paulo diz é: vocês precisam ter o mesmo sentimento que foi encontrado, presente, demonstrado por Jesus Cristo. Então eu creio que nós temos que dividir as coisas agora em três verdades. A primeira delas, o que a vinda de Jesus a esse mundo envolveu, ou seja, esse sentimento dele, o que ocorreu com a sua vinda e, finalmente, a consequência daquilo que ocorreu na sua vinda. Eu quero começar pelos versos 6 e 7. Eu peço que você me acompanhe. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu creio que a primeira questão que Paulo coloca diante de nós é o quanto Jesus Cristo desceu em sua própria condição a fim de nos salvar. Sabe, aquilo que o mundo nos ensina e aquilo que esse texto vai nos mostrar são absolutamente contraditórios. O que o mundo diz sobre grandes homens? O que o mundo diz sobre pessoas de sucesso? O que o mundo ensina sobre pessoas bem-sucedidas? E o que o Evangelho ensina sobre ser bem-sucedido? Eu creio que a questão pode ser resumida na seguinte imagem: segundo o mundo, a escada do sucesso tem os seus degraus, sempre levando a um patamar maior. Então, quanto mais você sobe, menor é o número de pessoas no seu nível. Então, nos maiores níveis estarão o mínimo possível de pessoas que foram capazes de atingi-lo. Mas sempre será um nível onde você humanamente sobe de nível, de conhecimento, de enriquecimento, de poder, de sucesso, de fama e de todas essas coisas. Agora, o que o Evangelho nos ensina? Nos ensina que Jesus Cristo estava no nível máximo de tudo. O texto simplesmente diz que, sendo em forma de Deus, ou seja, aquilo que ele está dizendo é a preexistência de Cristo antes de vir a este mundo. No tempo em que ele, antes de vir a este mundo, ocupava a sua posição maior naquilo que nós conhecemos no universo e em meio a todas as coisas criadas. Ou seja, se olharmos em termos de nível, Jesus como Deus não havia como colocar-se além do que ele é. Mas notem então o que o texto descreve: ele não levou em conta o ser o próprio Deus, o ocupar o maior dos níveis, mas ele faz o quê? A sua escada do sucesso vai o conduzindo para baixo. Então o texto diz que ele não teve usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele mesmo sendo Deus, ele em forma de Deus, ou seja, mesmo não deixando de ser Deus, ele não teve por usurpação, enquanto andou neste mundo, realmente não teve como o sentido de querer ser ou de demonstrar o que realmente ele era, ou literalmente, ele não usou a sua condição de Deus para enfrentar a condição humana. Ele desceu da posição e da condição de Deus para a condição do homem, e ele não usou o poder de Deus para que ele suportasse tudo isso.
ou seja, mesmo sendo Deus, ele agiu como homem. E por que Jesus fez isso? Ele não teve por usurpação, ele não se apegou à qualidade de ser o próprio Deus como motivo de glória pessoal. Sabe, nós nunca encontramos no Evangelho alguém procurando conversar com Jesus e Jesus dizendo o seguinte: você sabe com quem você está falando? Você já pensou Jesus dizer isso à mulher samaritana que estava junto do poço? A mulher vem conversar com ele conversa com ela, melhor, ele procura o diálogo, ela não está entendendo quem ele é, e ele explica para ela que ele é aquele que doa a água viva. Nicodemos tem vergonha de conversar com ele durante o dia, Nicodemos quer conversar com ele de madrugada. Ele diz: tudo bem, vamos lá. Você quer conversar comigo longe dos olhos humanos, das outras pessoas? Realmente não há dificuldade com isso. Jesus nunca levou em conta o ser o próprio Deus. E ele foi a pessoa mais acessível que já pisou nesse mundo. A primeira coisa que Paulo nos ensina é a seguinte: você já percebeu como nós temos facilidade de colocarmos-nos num pedestal que nós mesmos criamos, aonde todos os demais estão abaixo dele e são indignos da nossa presença? Você já percebeu como é fácil para qualquer um de nós se colocar numa posição aonde é um privilégio para as outras pessoas terem contato conosco, e é um privilégio para elas que nós permitamos que elas nos conheçam e convivam conosco. É muito fácil colocar-se acima de tudo, mas aquilo que Jesus fez foi o mais difícil possível. Ele estava acima de todos e escolheu, por vontade própria, colocar-se absolutamente abaixo de todo mundo. O que isso nos ensina? Que cristianismo nunca foi buscar a sua própria glória. Que cristianismo verdadeiro nunca foi exaltar o seu próprio nome. Que cristianismo verdadeiro e bíblico jamais significou que nós trilhamos um caminho de sucesso, de fama e de reconhecimento. Muito pelo contrário. Que nós, em nome de nosso Salvador, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, a fim de que o nome dele seja conhecido e o nome dele seja glorificado. Então nós temos que responder uma pergunta: o que afinal nós desejamos e estamos fazendo com o nosso cristianismo? Afinal de contas, a forma que nós temos seguido Jesus tem exaltado a quem? E principalmente no nosso próprio coração, quem ocupa o trono e o lugar de honra? Nós mesmos ou aquele que deu a sua vida por nós? O texto prossegue dizendo que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou literalmente, ele esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se realmente de toda a glória que o rodeava, a fim de que aquele corpo humano escondesse a glória que é inata dele, que é pessoal dele. Eu vou usar uma figura, vocês vão entender bem o que Jesus fez. Eu não sei se você lendo o Velho Testamento, o livro de Êxodo, você já percebeu isso. Já leram sobre o tabernáculo. Você consegue imaginar quanto custaria fazer o tabernáculo hoje? Seriam bilhões de dólares. Um valor inimaginável. Mediante todos os recursos que foram usados, não só o recurso material, mas também a capacidade que daí foi Deus que deu àqueles artífices. Não consigo imaginar quanto custaria contratar hoje um Bezalel e um Aholiabe. Foram eles que fizeram o tabernáculo. Ourives e trabalhadores em toda sorte de material. Mas a casa de ouro, por fora, ela era de pele de animais. Ela era simplesmente fantástica, incrível por dentro. Mas quando você olhava de fora, era simplesmente peles de texugos, peles de outros animais curtidas. Quem não soubesse o que tinha dentro dela,
jamais imaginaria que aquela tenda coberta com peles rústicas de animais fosse aquilo que era. Agora, aplica a mesma verdade a Jesus Cristo. Você lembra quando os fariseus tentaram dar uma idade para Jesus? Eles estavam discutindo com Jesus e disseram assim: tu nem ainda tens 50 anos. Quantos anos Jesus tinha? Mais ou menos 30. Lembra aquilo que Isaías diz a respeito de Jesus no capítulo 53? Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso é o que significa que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação. As pessoas olhavam para Jesus e não havia nada nele que elas desejassem. Ele não era bonito, ele não era chamativo, ele era exatamente igual a todos aqueles judeus que havia ao redor dele, não havia nada diferente nele por fora, mas por dentro estava presente o próprio Deus. Você já leu sobre o Monte da Transfiguração? E aquilo que ele fez diante de Pedro, Tiago e João? É como se ele tirasse a cortina. É como se aquela cortina do tabernáculo se abrisse e toda aquela preciosidade e divindade que há dentro se manifestasse. Foi isso que Pedro, Tiago e João viram. Não mais aquele corpo que o cobria, mas realmente ele como ele era. Agora, esta mesma pessoa é dito que ela tomou a forma de servo, ou seja, este mesmo Deus, na figura de um homem, assumiu a forma de um servo, e literalmente a palavra servo significa escravo. Jesus, ele baixou do elevado posto de Deus para o mais baixo possível, o posto de um escravo neste mundo. Se você ainda não percebeu, Jesus nasceu escravo. Israel era dominado, Judá era dominada pelo Império Romano, então Jesus nasceu um escravo dominado pelo Império Romano. Foi isso que nasceu e é isso que ele era. Mas ao fazer-se em forma de servo, ele cumpriu a vontade não dos homens, mas do Pai que o havia enviado. Ele não somente fez-se um servo, ele fez-se semelhante aos homens. E este semelhante aos homens quer dizer que ela era e é exatamente como qualquer um de nós. E o que isso nos ensina, o que isto nos aplica na nossa vida. Quando Paulo diz para os crentes não se exaltarem a si mesmos, quando Paulo diz que para os crentes não procurarem realmente serem maiores uns que os outros, Paulo não está dizendo que eles não tinham qualidades. Paulo não está dizendo que eles não tinham realmente muitas coisas elogiáveis. Paulo não está dizendo que realmente eles eram capazes de muitas coisas, que eram bons servos de Deus, que eram elogiáveis ao servir a Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que isso não existia. Mas ele está dizendo que, mesmo sendo quem eram, e Paulo quem era, eles não deviam levar isso em conta, mas serem o mais humilde possível. Irmãos, uma das razões pelas quais mais igrejas foram destruídas nesses 2000 anos do cristianismo é a falta de humildade entre os cristãos. Aquilo que mais destruiu igrejas, aquilo que mais atrapalhou o reino de Deus nesse mundo nos últimos 2000 anos, possivelmente não foi o poder de Satanás, nem a influência dos governos deste mundo, nem a perseguição por causa de algum regime. Possivelmente aquilo que mais conteve o avanço do Evangelho e que mais prejudicou o Evangelho foi o próprio orgulho no coração dos crentes. É por isso que Paulo fala de Jesus. E é por isso que Paulo usa o exemplo de Jesus Cristo. E é por isso que ele lembra aos filipenses quanto cuidado nós precisamos ter com isso. Não importa o que a gente faça para Deus, qual é o ministério,
qual é o trabalho, o que Ele deseja que nós façamos. As sandálias da humildade são necessárias em todo o tempo. Não importa o que você faz na igreja, não importa o que você faz fora da igreja, você é um cristão 24 horas por dia. Não importa se na igreja o seu ministério é visível ou não. Aqueles que servem a Cristo obrigatoriamente precisam viver revestidos da humildade de Cristo o tempo todo, em todo momento. O que Satanás procura em nós, o que Satanás busca em mim e em você, é uma fagulha de orgulho, apenas uma fagulha. Então ele demonstrará o que é capaz de fazer na vida de um cristão que permite que o orgulho ocupe o seu coração. Eu tenho que dizer-lhes novamente, não importa como você serve a Deus, você precisa servir a Ele de forma humilde. Você precisa servir a Ele como Jesus Cristo serviu. Então nós chegamos àquilo que Paulo diz no verso 8, que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele humilha-se a si mesmo, ou seja, ele voluntariamente deixa a sua condição celestial para assumir então a sua condição humana. Ele faz isso voluntariamente, ele faz isso porque ele deseja fazer isso. E ele vai além do humilhar-se, ele é obediente até a morte, ou seja, ele sabe o que há diante dele, mas ele não vai negar-se de cumprir aquilo que o Pai deseja dele. E ele vai além, não somente obediente até a morte, mas obediente até a morte de cruz. Deixa eu dizer-lhe algo que há por trás desse versículo. Naquele período, e os filipenses estavam como uma colônia romana, a polida sociedade romana, vamos dizer assim, não permitia que nem mesmo fosse citada entre as famílias ou entre uma conversa entre as pessoas a questão da crucificação. Quando eles conversavam, o tema crucificação era realmente mal visto de ser simplesmente citado. Eles não conversavam sobre isso. Ser um homem crucificado ou ter em sua família alguém que foi crucificado era uma vergonha tão grande que praticamente você era dissociado da sociedade daquele tempo. Se alguém dos seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus filhos, qualquer pessoa da sua família tivesse sofrido a morte de cruz por alguma razão, realmente isso era uma marca que permanecia quase de forma inapagável. A crucificação era algo tão horrendo que um romano, um cidadão romano, não poderia ser crucificado. Esta forma de morte era reservada apenas para aqueles que não fossem romanos. Mas o cidadão romano, ele não poderia passar por tamanha vergonha, porque isso era apenas reservado aos piores criminosos, a escravos ou alguém dessa estirpe. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz, Jesus está nos explicando, a Bíblia está nos mostrando que Jesus foi ao último estágio da vergonha. Ele foi ao último estágio da humilhação. Agora, você lê o livro de Atos, você percebe a dificuldade do início da pregação do Evangelho. Você percebe em 1 Coríntios, quando Paulo diz que a mensagem da cruz é vergonha e loucura, tanto para judeus quanto para gentios. Agora você imagina sair pregando um Salvador que morreu crucificado. Não havia nada mais vergonhoso, não havia nada mais humilhativo do que um Salvador crucificado. E Jesus não se negou a descer até esse ponto, por mim e por você. Isso significa que o que Paulo quer aplicar é que Jesus não somente se dispôs voluntariamente a rebaixar-se à mais humilde condição humana, como também obedeceu ao Pai quanto à missão destinada a Ele neste mundo, sendo crucificado por nós. E o que Paulo está dizendo àqueles irmãos é simplesmente o seguinte:
Você já percebeu quantas coisas nós nos negamos a fazer, mesmo cientes que Deus tem nos ordenado que façamos? Você já percebeu quantas coisas há no cristianismo que nós temos vergonha de expor para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que nos conhecem? Você já percebeu a dificuldade que muitos cristãos têm de simplesmente permitir que as pessoas saibam que elas creem em Cristo? Não só os nossos jovens, não só os nossos adolescentes, nós adultos também. Quantas vezes nós queremos evitar que as pessoas saibam que nós frequentamos uma igreja, que cremos em Jesus? Você já percebeu como esse mundo considera ridículo crer em Jesus? Você já percebeu que os nossos jovens na faculdade sofrem uma pressão enorme simplesmente por serem cristãos? E que isso, no meio acadêmico, é uma vergonha incrível. Eu fui debater com alguns amigos, alguns anos atrás, a frase que um homem havia dito, e eles haviam publicado essa frase dizendo, elogiando aquele homem, porque o homem havia dito que não encontrou razão na sua vida. E eles estavam glorificando aquele homem pela realmente grandiosidade de dizer que não achava razão na vida. E eu me meti na conversa e respondi, dizendo que ele não achava razão na vida simplesmente porque ele não conhecia Jesus Cristo. Sabe qual foi a resposta que veio imediatamente? Isto é uma discussão acadêmica, nós não nos envolvemos com religião. É assim. É sábio demais para envolver Jesus Cristo. É sábio demais para pensar em Jesus Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui, e está nos demonstrando isso, que não somente olhar para Jesus Cristo e agir humildemente como Jesus agiu, evitará que as nossas igrejas sejam destruídas pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria vaidade, como realmente nos levará a obedecermos a Deus independente do preço que tivermos que pagar. Sinceramente, qual é o preço do seu cristianismo? Quanto você paga por crer em Jesus? A salvação é pela graça, mas qual é o preço do seu cristianismo? Qual é o preço que você paga neste mundo, talvez entre os seus familiares, por aquilo que Jesus fez por você? Nenhum de nós jamais pagará o preço que Jesus pagou. Seja ciente disso. E se Ele não se envergonhou de nós, pagando o preço que Ele pagou, quem somos nós para se envergonhar dele, que aceitou pagar um preço que nenhum de nós aceitaria? Possivelmente nem pela sua própria salvação você aceitaria passar por aquilo que Jesus passou. E Ele passou não por si mesmo, mas por nós. Este é o pensamento que precisa estar no coração dos crentes. Então, qual é o resultado de tudo isso? Versos 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A primeira questão que ocorre com Jesus depois disso, ele recebe um nome inigualável. Ele recebe um nome que ninguém mais tem. Se você ler o Evangelho de Lucas, você perceberá que Lucas chama o mestre de Jesus o tempo todo, até o capítulo 24. Então, assim que ele narra a ressurreição, assim que ele começa a narrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, naquele domingo pela manhã, ele narra assim, que as mulheres vieram ao sepulcro e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Qual é o nome que ele recebeu acima de todo nome? Senhor. Só há um Senhor nesse mundo. Só há um homem que recebeu o título de Senhor dado por Deus. Não há nenhum outro, nem Satanás, nem nenhum outro ser recebeu o título que Jesus Cristo recebeu. Um nome que é todo sobre todo nome, o Senhor Jesus. E notem a consequência disso, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você notou que não é dobre todos os joelhos dos que estão na terra? Os que estão nos céus, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. Os que estão no reino de Deus, os que estão no reino dos homens e os que estão no reino dos mortos. Não importa quem. Simplesmente todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, e isso muito em breve. Você consegue olhar para esse mundo e imaginar isso? Você consegue olhar para as pessoas do mundo, imaginando bilhões e bilhões de pessoas ajoelhadas perante Jesus Cristo? Você consegue imaginar aquele que foi mais vituperado e humilhado entre os homens, sendo agora o motivo de encurvarem-se diante dele, não importa quem seja, de Satanás ao mais simples dos homens, simplesmente todos vão se encurvar diante dele. Então o verso 11 diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não somente vão se encurvar, mas salvos ou perdidos, todos os homens terão que reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador deste mundo. E o que nós aprendemos com isso? Você já percebeu que absolutamente tudo que acontece nesse mundo é por causa de Jesus? Você já percebeu que aquilo que está acontecendo nos governos, na educação, nos negócios, em todas as áreas, é por causa de Jesus Cristo? Você consegue perceber que a atitude que as pessoas têm de fé ou de incredulidade tem como centro Jesus Cristo? Tem como centro a verdade que nós acabamos de ler, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, o centro desse mundo é Jesus Cristo. O centro da história humana é Jesus Cristo. O começo dela, porque João demonstra que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi criado por meio dele. E o fim da raça humana, quando ele entregar os salvos ao Pai definitivamente. Do começo ao fim, a raça humana, a história da raça humana é centralizada em Jesus. A pergunta que eu tenho ali fazer, a colocação que eu tenho ali fazer no final de tudo isso, ela é simples e é aquela que Paulo faz aos Filipenses. Se essa é a verdade, a sua vida é centralizada em Jesus. O seu viver é centralizado em Jesus. As suas decisões são centralizadas em Jesus Cristo. Porque se não são, um dia você vai se arrepender muito disso. A Bíblia diz que haverão salvos que chegarão no céu como que pelo fogo. Foram verdadeiramente salvos, mas jamais cresceram no entendimento dessa verdade. Você já percebeu, e eu não sei como é que você olha para as suas lutas. A gente tem falado tanto sobre lutas aqui em Filipenses. Tantos problemas que você enfrenta. De saúde, no casamento, na família, no trabalho, nos negócios. Você consegue perceber a mão de Jesus em tudo isso? Você consegue perceber a mão de Deus em tudo isso e que a razão de tudo isso que te acontece é simplesmente Jesus Cristo? Você olha para todas as lutas e dificuldades que você tem, você olha para todos os problemas pelos quais você chora, se lamenta, se rende diante deles, você consegue perceber que Jesus é a razão de tudo isso? E que no final de tudo isso, e de tudo isso que acontece na sua vida e na minha, simplesmente Deus está nos moldando a imagem de Jesus Cristo. Eu tenho falado com diversos de vocês. Nós estamos com uma dificuldade tremenda em reconhecer as provas de Deus na nossa vida. Nós estamos olhando para tudo como se fossem problemas e não provações. Na sua grande maioria, são provações.
E elas servem para quê? Para purificar a nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Se todos nós pensássemos assim, nenhum de nós se renderia diante dos problemas. Se todos nós tivéssemos a consciência de que as coisas que acontecem na nossa vida servem para nos tornar semelhantes a Jesus, nós não nos renderíamos diante das questões que se sucedem. Mas nos rendemos. E nos rendemos por quê? Porque não reconhecemos que Jesus é o centro de tudo. Você precisa reconhecer que Jesus é o centro da sua vida. Que desde o dia em que você entregou a vida a Ele, Ele é o seu Senhor. Ele morreu por você, é o seu Salvador. E absolutamente todas as coisas estão nas mãos dEle. É confiança. É realmente dependência de que tudo aquilo que Ele tem dito se cumprirá. Que assim seja, irmãos. Vamos orar. Então nós vamos cantar um cântico antes de nos despedirmos.